Boa noite e bem-vindos ao Fronteiras 21, uma parceria da RTP com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A maioria dos portugueses não se terá dado conta, mas está a ocorrer nas escolas portuguesas, em várias escolas, uma das maiores mudanças dos últimos anos. O Governo chama-lhe flexibilização pedagógica, mas o que está a ocorrer, ou pode ocorrer, se for essa a vontade das escolas, é um ganho de autonomia que não era comum. Desde logo, as escolas podem, por exemplo, gerir 25% da carga horária semanal. Isto significa umas 5 horas em média para inovar. Inovar pode passar por agrupar disciplinas ou, por exemplo, até transformar uma disciplina anual numa disciplina semestral. Nada que não aconteça já em algumas escolas, até em Portugal, mas sobretudo no mundo. Fala-se muito do exemplo finlandês que vamos visitar também neste programa. Vamos então perguntar de que escola precisamos para o futuro, pois claro. E para debater o tema, comigo em estúdio estão David Justino, boa noite e bem-vindo, ex-ministro da Educação e, nos últimos 4 anos, presidente do Conselho Nacional da Educação. Também Maria Manuel Mota. Lembra-se sempre que foi a mais jovem galardoada com o Prémio Pessoa, é um prémio de suprema importância e, portanto, justifica que o lembremos, mas essencialmente a Maria Manuel Mota é uma cientista, muito premiada já antes disso pelo trabalho que faz enquanto investigadora também, mas é igualmente professora universitária com experiência a estudar e a ensinar fora do país e é isso que nos traz hoje também. E ainda Joaquim Sousa. O Joaquim Sousa, eu não vou dizer foi o homem que mudou a história de uma escola, porque ninguém muda uma história sozinho, mas que ajudou seguramente a mudar a história da escola de Corral de Freiras, uma zona desfavorecida da Madeira e que tem, passado poucos anos, as melhores notas, ou está entre as escolas com melhores notas nos exames nacionais, particularmente entre as escolas públicas do país, e vai obviamente trazer o exemplo dele e de toda a experiência de ensino ao longo de muitos anos. Cumprimento todos os presentes no Teatro Thalia em Lisboa, boa noite e bem-vindos, e obviamente assim que vê este programa em direto, seja na RTP3, seja na RTP Internacional, que a transmissão é planetária. Vamos começar por olhar este ano de mudança, precisamente entrando em algumas dessas escolas onde foi reforçada a autonomia, mas a reportagem da Filipa Simas leva-nos também a uma outra alternativa, porventura controversa, mas a cada vez mais pais estão a aderir, que é a do ensino doméstico. Eu escrevo livros, eu só comecei isto aqui. Isto é o meu primeiro livro de capítulos. Eu estou a planear por aqui 5 capítulos, alguma coisa assim, porque aqui há muito papel. Eu já tinha 6 anos quando escrevi isto. Está bem. Eva nasceu em 2010, em janeiro 13. Ele escreveu mini-livros como O Macaco, o Crocodilo e Piratas quando tinha 4 anos. Mas teoricamente não se pode encontrar. Evan aprendeu a ler com 4 anos, pouco tempo depois de sair da creche e iniciar o ensino em casa. Uma decisão que aconteceu por falta de escolha. Estávamos à espera para o Evan entrar numa escola pública e ele não entrou. Pagar 1.000 euros para as crianças ficarem nas creches e nós trabalhar todo este tempo para pagar a uma pessoa para cuidar dos meus filhos. Não faz sentido. Sem sentido era também a forma do ensino tradicional, que tanto Pedro como Anastásia não se reviam. Mas os primeiros passos não foram fáceis. Quando começamos homeschooling, com ensino doméstico, o primeiro e mais importante para os pais é deschooling, é fazer conosco. Porque as nossas ideias sobre educação estão fortes nas cabeças, nós primeiro temos que trabalhar conosco. Eu comecei primeiro a usar as coisas mais clássicas e ficamos os dois aborrecidos. Quando percebi o princípio, começou logo a ler em 3 línguas. Quais são as línguas? Português, inglês e russo. Também Tristan, com 4 anos, segue o mesmo caminho. Fala as 3 línguas e adora números. A matemática, a história, a geografia aprendem em alguns workshops, mas essencialmente no dia-a-dia. A maior parte das escolas ensinam, principalmente as clássicas, é que é assim. E é assim porque eu digo que sim. Não é? E nós tentamos mostrar que, na realidade, a realidade, como a maior parte das pessoas pensa, é uma construção humana. É importante perceber que não há matérias diferentes. A nossa vida tem tudo. O ano passado fizemos uma viagem de carro pela Europa. Em Florença existe no museu principal existe uma rua com várias personagens, com várias estátuas e etc. E ele chega a uma estátua e diz: como é que era? Era o Américo Vespucci. E a gente, quem é que raia? Américo Vespucci. E eu disse a eles:
O América, o Vespucci, descobriu que o Cristóvão Colombo não chegou a Índia, mas sim à América. É por isso que a América chama-se América, não Colômbia. Entre brincadeiras e várias atividades, tudo é feito em família. Tudo ao tempo e ritmo de cada um. Meio-dia! Estás de mal na matemática, mas ainda não tens uma única conta aí no... Pois, Estás surpreendido com isso? por acaso estou. Nós iniciámos a matemática este ano com a flexibilidade curricular no 7º ano e então decidimos fazer coisas diferentes. Então vamos elaborar um portfólio e para organizar os materiais era preciso este trabalho inicial. Estava ali há pouco o aluno a dizer que estamos a perder tempo. Não é perder tempo, é organizar o trabalho que vai ser desenvolvido ao longo do ano. É a grande novidade deste ano letivo. Um modelo semelhante à Finlândia é aplicado nos primeiros ciclos de cada ano, em 236 escolas portuguesas, 171 públicas, 61 privadas e 4 no estrangeiro. Eu chego à educação através dos alunos, não chego à educação através da escola, através dos modelos. Muitas vezes nós temos excelentes modelos educativos, o que atrapalha são as crianças. Ora, se nós partirmos de facto das crianças, se percebermos o que elas são, e hoje elas são radicalmente diferentes daquilo que eram na escola do passado. E quando nós dizemos que a escola do passado é que era boa, evidentemente era boa porque nós tínhamos o aluno. Hoje não temos o aluno. Nós hoje temos uma multiplicidade imensa de alunos e se nós não conhecermos essa diversidade, se não incorporarmos essa diversidade, se não percebermos que um dos grandes objetivos da escola hoje é o da inclusão universal. No contexto mundial, Portugal está em que zona e em que continente? É um projeto dentro da turma que irá envolver várias disciplinas. A ideia é exatamente promover a interdisciplinaridade e não só a aplicação de novos métodos de trabalho. A diferença será grande para a maioria das escolas do país, mas aqui, no agrupamento de Carcavelos, há muito que se trabalha na interdisciplinaridade. Esta escola sempre foi diferente em tudo. E não nos mandarem trabalhos de casa, nós temos de ter a responsabilidade de estudar todos os dias em casa se queremos ter as notas que queremos e sim, acho que isso é bom. Esta maneira de se poder usar telemóveis e tablets dentro da sala de aula, que é uma coisa que é muito rara cá em Portugal, já há noutros países, mas cá ainda não havia. Sem toques de entrada, sem trabalhos de casa, os pilares de um ensino que assenta na relação humana, negociação e paciência de todas as partes. Do meu ponto de vista, a escola tem que ser qualquer coisa que os alunos gostam de estar, isso gostam todos de estar na escola, mas que gostam de aprender, portanto tem que ser desafiados. Se conseguirmos criar vínculos suficientes logo desde o início, de certeza que as aprendizagens vão ser mais facilitadas. E é por aí que eu acho que devemos caminhar. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Nós temos um bom traço da afirmação da escola pública em Portugal. Foi ela que combateu o analfabetismo e a literacia, mesmo grande parte da exclusão. A escola pública tem aqui um papel decisivo que construiu até agora. O problema está em saber o que fazer agora. A escola tem uma grande vivacidade interna. A incompreensão dessa vivacidade interna é a negação da própria escola. É por isso que eu gosto muito de dizer, não sou só vivo a dizer, que na escola pública portuguesa não há problemas de indisciplina. Há sérios problemas de disciplina. É talvez por esta rigidez da escola que nos últimos anos os números do ensino doméstico têm vindo a aumentar. Hoje há 661 crianças matriculadas, mas que aprendem em casa. A escola deve ser um local onde eles consigam aprender o que é ser adulto, o que é viver em sociedade. Claro que isso vai ter várias alterações relativamente àquilo que é tradicional. Mas a escola tem que mudar, porque tudo mudou no mundo, só a escola é que ainda tem algumas dificuldades em alterar-se. Um caminho que se espera ter iniciado, que será longo, mas, como no caso de qualquer criança, terá o seu ritmo. Vista a reportagem assinada pela Filipa Simas, com a imagem de Carlos Oliveira e a edição de Paulo Nunes, todos da RTP. Vamos ao debate. David Justino, bem-vindo mais uma vez. Com a experiência que tem, não só nas funções públicas, que eu ainda há pouco enumerei, as principais pelo menos que desempenhou, mas também enquanto académico e investigador. Esta mudança que se desenha, ouvimos este professor agora dizer que a escola tem de mudar, é uma mudança tardia, surge na hora certa ou surge apressadamente e até pode desregular? Já ouvi um pouco de tudo sobre isto.
Há uma mudança que é importante e que eu gostaria de salientar, é que devolver à escola a responsabilidade de criar o seu projeto educativo, de criar, no fundo, a sua marca, que é distintiva e que é também resultante de uma procura. Não é uma procura só de algo diferente, mas é a procura de algo melhor. O problema que se põe é que a educação, como em muitas outras coisas, quer dizer, está cheia de mitos. E um dos mitos é que a escola não muda. Bom, só diz isto quem não conhece o que era a escola do século XIX, ou a escola do século XX, ou a escola atual. A escola atual não tem nada a ver com a escola do século XIX ou do século XX. Quer dizer, aquilo que acontece é que a escola vai-se renovando, através de pequenas coisas, pequenas alterações. Mas não lhe parece que continua a haver esta ideia, pode ser falaciosa, mas continuamos a ter um método essencialmente transmissível em que o professor diz ao aluno, aquele pai que agora, por necessidade também, decidiu ajudar os filhos a crescerem em casa, diz, eles estão lá a dizer que sim, não é isto que é pedido demasiadas vezes ainda aos alunos? Não, há um método que eu diria que é um método muito diretivo, que é um método tradicional, que ainda há muitas pessoas que o utilizam. E, em alguns casos, até com sucesso. Alguns casos com sucesso, não vamos agora negar as coisas. Mas também há muitas pessoas que já estão a trabalhar com métodos relativamente diferentes. Agora, o problema que se põe aqui é saber o que é que nós queremos da escola. Ou seja, qual é a finalidade da escola. E eu continuo a pensar que há 3 pilares fundamentais. Primeiro, nós temos que formar as novas gerações para um princípio axial, que é o princípio da liberdade e da autonomia. Ou seja, porque aquilo que nós estamos a formar são pessoas, antes de mais nada. Não é mão de obra, nem é só os cidadãos, não. São pessoas que têm um desenvolvimento próprio, têm características e identidades próprias e, como tal, a escola potencia a afirmação dessa dimensão pessoal. Isso para mim é fundamental porque muitas vezes nós andamos muito absortos que temos que formar para o mercado de trabalho e que temos que formar com base em determinadas competências e depois esquecemos daquilo que é fundamental, que é o desenvolvimento pessoal. Segunda dimensão, é óbvio que nós vivemos em sociedade, vivemos em sistemas democráticos e precisamos de formar cidadãos. E, portanto, há um conjunto, há uma dimensão de, eu diria quase moral, que é uma dimensão moral, de valores e que tem a ver também com princípios fundamentais da vivência em comum, que são fundamentais eles aprenderem na escola para que possam ser... E não acha que a esse nível, por exemplo, ainda estamos atrasados no tempo? Não, não estamos nada atrasados. Quer dizer, eu sinceramente... Quer dizer, porque Portugal é um país muito desigual. Quer dizer, eu conheço escolas que estão a trabalhar sobre esta área, nomeadamente sobre a chamada educação para a cidadania, já há muitos anos. Utilizam, por exemplo, a própria oferta de escola para desenvolver essas áreas da educação para a cidadania. Portanto, o senhor, em termos de comparação internacionais, considera que Portugal não está atrasado a esse nível? Não, não está. Nessa sua preocupação que colocou em segundo lugar? Pelo contrário, aquilo que eu noto, nós fizemos nos últimos 15 anos, 20 anos, nós fizemos uma alteração profunda do sistema de ensino. Nós passámos, é bom lembrar isto, porque as pessoas às vezes não dão importância. Em 2001, as taxas de abandono escolar, a chamada taxa de abandono precoce, estava em 45%. Neste momento anda perto dos 14%. Mas em relação ao secundário ainda temos números muito desiguais no contexto internacional. Estou a falar num indicador que é comparável com outros países. Não há nenhum país na Europa que em tão pouco tempo tivesse feito... Mas reconhece, já agora só porque tocou nesse ponto, que a questão do abandono até ao secundário ainda é uma das chaves que o país tem de combater. O fundamental do abandono está no secundário. Exatamente. Eu quando digo até ao fim do secundário. Exatamente, até ao fim do secundário. Porque o abandono até ao secundário está relativamente está equilibrado. Não direi que é residual. Um em cada 3 alunos ainda abandona antes do fim do secundário. Mas já podemos falar sobre isso. Mas há algo, mas ainda bem que faz essa questão, não, só porque é um problema de exigência. Ou seja, aquilo que interessa é reduzirmos ainda mais. Agora, não há nenhum país na Europa que tenha feito esta descida, esta quebra do abandono escolar como nós fizemos. Deixe-me, antes de passar aos outros convidados, queria só recuperar... Deixe-me só dar-lhe o outro indicador, porque é importante. Deixe, com certeza. Quer dizer, nós estávamos, no ano 2000, os resultados do PISA, o teste internacional que nos permite comparar ao longo do tempo e entre países, estávamos entre os países mais atrasados da OCDE. E aqueles resultados envergonharam-nos. Hoje estamos na média da OCDE. Se foram muito poucos os países que conseguiram fazer isto. Já vamos ter um gráfico que mostra precisamente isso. Ora bem, portanto, quando me dizem, eu tenho sempre muito respeito
pelas coisas que estão. A educação é uma instituição que muda lentamente, mas vai mudando. E tem que mudar com alguma calma e então, com algum deixa-me aproveitar tempo, para a pergunta que eu queria recolocar, que é esta, e pedir-lhe a resposta Força. rápida para poder ouvir os demais convidados, que é o retomar da primeira questão. Esta mudança que agora se desenha e começou a ser posta em prática numa espécie de plano piloto, mas já alargado, são mais de 230 escolas, é uma mudança nesse sentido do que defende? Ouça, eu tenho uma dúvida sobre isto. Porque é que se está a mexer naquilo que deu bons resultados? Ou seja, se Portugal recuperou, por exemplo, e os PISA demonstram isso, Sim. para que é que estamos... Portanto, há uma mudança que tem uma dimensão em que corta mesmo com uma série de... Eu não sei se corta. Em alguns aspectos deixa-me preocupado. Noutros deixa-me entusiasmado. E, portanto, há um mixed feelings aqui, que há determinadas soluções que são apontadas, nomeadamente este problema de devolver às escolas a responsabilidade de criar novas soluções, eu penso que é um bom princípio. É responsabilizar as escolas pela educação dos seus alunos. Agora, não se pode fazer, por exemplo, vamos falar no caso da Finlândia, não é? Vamos já, a Finlândia anda a programar a reforma que fez o ano passado, há 10 anos. Há 10 anos. Já vamos ver isso. Nós não demorámos 10 meses. Há duas notas que eu tiro, uma para ouvir a Maria Manuel Mata e outra o Joaquim Sousa, mas Maria Manuel, sei do que percebi do seu pensamento antes, que a Maria Manuel Mata é preocupada precisamente com uma destas questões que o professor David Justino levantou, que é a questão da cidadania, ou seja, do conhecimento que estamos a ser capazes de dar. Mais do que preparar um aluno para uma matéria específica, conseguimos preparar gente que sai habilitada, se calhar enquanto pessoa, a ser mais feliz. É isso? Boa noite e bem-vinda. Boa noite, também. muito obrigada. Primeiro que tudo, eu gostava também só de salientar aqui um ponto. É que eu estou aqui, obviamente, num conjunto de pessoas e temos, por um lado, uma pessoa com uma experiência enorme, como o David Justino, já foi ministro, sabe exatamente o que é possível, o que não é possível mexer, etc. Por outro lado, temos aqui o Joaquim Sousa, que, obviamente, é um homem com a mão na massa, não é? E que sabe o que se pode fazer no dia-a-dia, etc. E é importante as pessoas em casa perceberem que a minha opinião vai ser mais uma opinião de mesa de café, ou seja, sou uma pessoa muito interessada no assunto, tenho um contacto com os alunos ao nível do ensino superior, quer fora em Nova Iorque, quer aqui em Lisboa, mas obviamente... Mas estudou fora também? Eu estudei além fora, de ensinar portanto, fora? obviamente, e sempre fui muito interessada sobre este assunto, mas gostava só de que as pessoas também... É importante sabermos Está o contexto. desresponsabilizado. O contexto disto. Agora, na sequência do que me perguntou e do que David Justino mencionou aqui, eu acho que é muito importante este ponto que foi aqui mencionado. O que é que nós queremos da escola? Porque também é muito importante nós sabermos o que é que nós queremos da nossa sociedade. A escola é realmente algo muito importante e essa é a pergunta central. E acho que os 3 pontos que focou são realmente muito importantes. Que, no fundo, nós queremos uma escola para todos e para cada um. E isto não é baseado em nenhum princípio, nem religioso, nem ideológico da minha parte. É apenas um princípio racional que também eu acho que assenta em 3 pontos, muitos daqueles que foram focados. Por um lado, nós não queremos criar pessoas que sejam frustradas. Portanto, nós queremos lhes dar as ferramentas para eles se encontrarem eles próprios e para saberem aquilo que querem fazer da sua própria vida. Mas o debate, já agora, Maria Manuel, sem querer interromper, depois vou querer ouvir essa ordem de argumentos, mas há pouco o Labrindo Lúcio dizia precisamos de ir à individualidade, olhar o aluno, já não temos o aluno, temos muitos alunos. Entre o que diz, entre a generalidade e o aluno específico, não é que está aqui a mudança? Eu acho que a mudança está sempre a acontecer, isso eu concordo. Quer dizer, não podemos comparar a escola que foi dos meus pais, o que o meu pai conta que era a escola que foi a minha e a escola que é das minhas filhas, que a minha filha mais velha tem 15 anos. Portanto, a escola está sempre a mudar e a sociedade está sempre a mudar. E há uma grande mudança, obviamente a tecnologia entra-nos pela casa dentro, entrou-nos nos últimos anos pela casa dentro e é óbvio que a escola também tem que se adaptar. Mas a escola é feita por pessoas e, portanto, essa adaptação também tem que ser feita com o tempo. Agora, eu acho que os princípios do que nós queremos e essa questão tem que ser sempre colocada e tem que ser dinâmica, ou seja, é algo racional, algo que nós desenvolvemos, mas que nós estes princípios têm que ser sempre questionados e têm que ser sempre respondidos no dia-a-dia de acordo com as nossas necessidades e de acordo com a necessidade da população. Portanto, não vê a escola atrasada no tempo, é isso? Eu acho que houve uma enorme mudança, eu acho que há muita coisa a fazer e é algo que nós temos que fazer. Há uma frase que o David Justino também mencionou e que disse que eu acho que é muito importante, é que Portugal é muito desigual. E isso é algo que é extremamente preocupante. Numa população em que nós só temos 10 milhões, a verdade é que, e isso também é um dos pontos que eu queria mencionar, portanto, e vou já lá. O primeiro ponto é a frustração, ou seja, nós não queremos criar indivíduos frustrados, portanto, nós temos que lhes dar as ferramentas para eles se encontrarem eles próprios, saberem
E eu acho que a escola é exatamente no período em que eles são mais jovens, que nós somos mais jovens, em que somos, eu costumo dizer que nós somos como esponjas. E quando nascemos, nós absorvemos todo o ambiente que está à nossa volta. O ambiente familiar, o ambiente de escola. Temos que pensar que, pelo menos durante os 12 anos de escolaridade obrigatória, a grande maioria do tempo que nós passamos acordados, passamos na escola. Portanto, é aquele que absorvemos. Portanto, nós temos que dar as ferramentas às pessoas para as pessoas, no fundo, se construírem como pessoas. Por outro lado, temos, como sociedade, também a obrigação de nós simplesmente darmos às pessoas as ferramentas para elas poderem servir essa mesma sociedade. Porque nós somos indivíduos, vivemos numa sociedade e, portanto, nós temos que ter as ferramentas para nós podermos contribuir. Se nós chegarmos com o conhecimento, com a educação a apenas uma parte da população, ou muito desigual de um lado para o outro, no final vamos ter uma sociedade em que apenas uma proporção da sociedade está a servir no seu máximo potencial. Por outro lado, depois já há aqui um ponto que provavelmente pode ser mais controverso, que é o talento. E há muitos talentos especiais e muitos talentos diferentes e eu acho que é muito importante e é por isso que nós precisamos de uma escola para todos e para cada um. E porquê? Primeiro porque numa população de 10 milhões, que obviamente a população que está na escola é muito menor... Não tem que deixar então de ser para todos e ser para cada um, tem que se conjugar... Tem que se conjugar ambos, ou seja, tem que chegar a todos, porque nós não fazemos a mínima ideia qual é o potencial que nós temos. Eu vou dizer aqui um nome, porque as pessoas todas dizem, mas o Steve Jobs, não sabemos se há um potencial de um futuro. Steve Jobs, no Trás-os-Montes, no Algarve, em Lisboa, onde é que ele estará? Ou na Madeira, ou nos Açores. E, portanto, simplesmente, nós temos que ter a certeza que chega a todos. Mas tem que ser desenhado para cada um, porque, obviamente, estes talentos são todos muito diferentes. E isso é que é difícil e, ao mesmo tempo, o que é complicado é deixarmos de ser tão desiguais. E isso é mesmo importante. E tem que deixar de ser um pensamento ideológico. Temos que passar a ter falarmos da igualdade e da desigualdade não por um problema ideológico, mas por um problema racional, porque precisamos de todos na sociedade. Muito bem. Joaquim Sousa, eu sei que a desigualdade seria um tema que eu podia tratar já consigo, mas eu vou guardar para quando lhe pedir para me contar um pouco o que foi esta experiência para mudar a escola de Corral das Freiras. Mas retomando, se quisermos, em termos da abertura da sua entrada na conversa, o tema... A escola de que precisamos é aquela que temos, na linha da tónica que eu ouvi aqui até agora, ou seja, a escola está a mudar e, portanto, nós hoje temos esta, amanhã precisaremos de um outro tipo de escola, ela irá acontecer, podemos estar tranquilos com isto ou precisamos de fazer acelerar o processo de mudança das escolas? Antes de mais, boa noite. Efetivamente, a escola que precisamos para um dado lugar pode ser esta, noutro dado lugar certamente será outra. O país não está centralizado nos grandes centros urbanos, como nós temos, e lugares isolados, como aquele de onde venho, e gosto particularmente, também tem crianças e tem jovens para o qual a escola tem que se adaptar e tem que criar oportunidade para todos. Sim, mas nós temos um currículo escolar, temos um programa para os diferentes anos letivos, para os diferentes ciclos, e esse é um programa padronizado para todas as escolas. Sem dúvida, mas a grande questão... E esse está certo? Esse é o que nos serve hoje? A grande questão que se loga aqui é que depois a escola, dentro do seu projeto educativo, e já o podia fazer, portanto não temos esta necessidade de criar instabilidade na escola, porque a evolução de há 2.500 anos para cá foi gradual. A escola foi acompanhando a sociedade. E, efetivamente, nós precisamos de massificar, há 20, 30 anos atrás, precisamos de acolher muita gente e, efetivamente, aí standardizámos e foi modelo quase único. Hoje, com muito menos alunos, podemos realmente aumentar a qualidade. O que nós não podemos é criar instabilidade. E aquilo que se coloca aqui, quando queremos, a partir de um ponto só, dar diretivas nacionais, nesse campo, como está a dizer muito bem, criar o currículo fechado, aí estamos a criar um problema. Estamos a criar um problema àqueles que, por exemplo, reparam na situação da Madeira. Por um programa como o de Geografia que trata da Bacia do Mondego. Não há rios na Madeira. Não há proximidade, não há realidade. Ao tratarmos a partir da visão que temos global do país, que não está garantidamente só em Lisboa, Porto ou Coimbra, mas está espalhado por todos e a todos temos que levar a oportunidade, a escola tem que ser para esses todos, não pode ser para alguns, não pode ser para aqueles que têm acesso ao conjunto de bens, e ouvimos ali em relação à escola de Carcavelos, a quem mando um abraço para o meu colega. A questão que se coloca é os tablets são engraçados, mas repare, os meus alunos, garantidamente, nem todos têm
telemóvel com a internet ou tablet, muito menos. Portanto, a questão é que a escola, no seu projeto educativo, criar as suas oportunidades a partir daquilo que é o modelo que nós temos. O que é necessário? Assim como temos que garantir ao país e a todos os alunos, a todas as crianças, que a criança que vá de Lisboa, que se os pais se mudarem para o Algarve, que ele não tenha uma diversidade muito grande. E se por acaso for para a Madeira, que ele se possa integrar à mesma no sistema educativo. O que nós aqui podemos criar com estas situações todas é realmente um conjunto de oportunidades que na realidade não o são. Porque a escola, isto é tudo muito giro, nós devemos ser extremamente felizes na escola e acho que isso é importante. Mas a escola, como dizia muito bem, dura 12 anos, se não for para a universidade. E depois há o mercado de trabalho. E nós não podemos ter a escola apenas como um local de passagem. Temos de ter a escola como um local de aprendizagem. Aprendizagem cognitiva e aprendizagem social, essencialmente. Já vamos falar mais disso e vou querer saber mais duplas capacidades. Da sua escola e da sua experiência, como disse. Aliás, vimos já algumas imagens que eram precisamente relativas a isso. Já se falou aqui da experiência da Finlândia. Olhamos essa experiência, apesar dos bons resultados internacionais que oferece, está sempre no topo das equiparações, em particular no mundo ocidental. A Finlândia introduziu ao longo do último ano letivo uma grande alteração curricular, como lembrava há pouco David Justino, uma alteração que foi pensada e trabalhada durante 10 anos. O processo de avaliação e alteração passa, por exemplo, por fixar o mesmo professor nos primeiros anos de escolaridade, no caso, ao longo de 6 anos de escolaridade, também um esforço para não dividir os alunos por disciplinas e de os colocar a trabalhar em grupos, mas em grupos que vão sendo alterados para que os alunos não vivam apenas num curto ciclo de amigos. A RTP esteve na Finlândia há menos de um ano, os repórteres Marta Jorge e Carlos Pinota, e mostram-lhe agora o que é hoje o ensino na Finlândia, a partir de uma escola que é considerada uma escola do futuro, mesmo em território finlandês. São 8 da manhã. Catarina e Leonor Serranho, filhas de um português e uma finlandesa, entram na escola em Helsínquia. Descontração é a senha de entrada em todas as escolas. A semana da Catarina, no 3º ano, começa com chá quente e bolachas de gengibre. We're just having a discussion while drinking tea. Na sala ao lado, a irmã Leonor tem uma aula de matemática do 1º ano. Hyvä. Sä teit oikein, se oli ketun suojakeesulta. Hyvä. A boca da raposa representa o sinal de maior e menor. Sentam-se 12 crianças na sala. I can divide the class into half and study a smaller group. That everybody has this individual help and time with the teacher. It's easier when there's not so much students. A outra metade dos alunos brinca na rua. Amanhã entra mais cedo. Nesta escola, sem gradeamentos nem portões. Do you like hamburgers? Yes, I do. Aprender a fazer é a base da educação na Finlândia. When they actually do the things we're trying to learn, it's easier to remember them than by just reading. Os trabalhos de casa são uma forma de memorizarem, mas na Finlândia são poucos. Muitas aulas são lecionadas no exterior. Now they have to search for mushrooms, and they have to take pictures of these mushrooms with their phones. And then they'll come back after we blow this, and hopefully everybody will be back. Studying should be more student-centered. The knowledge is everywhere. School has to change, of course, and responding with the challenges. The world is not only subjects, it's more than that. No novo currículo, as crianças estudam um tema, como as florestas, em várias disciplinas. It's not just math or just Finnish or just English. It's something that involves many different school subjects. Na Finlândia, as crianças entram um ano mais tarde, aos 7, e mantêm o mesmo professor durante 6 anos. Saunalahti, a 25 minutos de Helsínquia, é considerada a escola do futuro. Tem espaço para brincar e salas amplas para serem formados grupos. It's much more efficient when you learn and have an emotional contact with your peers. We also want to teach the students how to work with different people. It's an important skill. Na aula de matemática do 8º ano, os alunos sentam-se em cadeiras, bolas de ginástica ou até no sofá. Cada um tem um iPad fornecido pela escola e na mesma sala decorrem várias atividades. The idea is to personalize the learning
so that everyone would have right type of assignments, right type of practice according to their own skill level. A ideia é que ninguém fique para trás ou chume de ano. We try to support them during the year that they don't have to repeat. Repetir podem, mas só a refeição. Aqui o almoço é gratuito, tal como os livros, os lápis, os cadernos, todo o sistema de ensino. Exames não há, nem no básico, nem no secundário. It's not important. We don't have ranking lists. Most of the students are going to the nearest school. Por volta da 13h terminam as aulas na maioria das escolas. Catarina e Leonor vão brincar para o jardim. David Justino, isto ainda é inspirador? Ainda é este o caminho? É um dos caminhos. Agora, o problema é saber como é que nós aplicamos este tipo de soluções. Porque aquilo que nós sabemos, em educação como em muitas outras coisas, é que muitas vezes as mesmas soluções aplicadas em contextos diferentes dão resultados diferentes. E, portanto, é preciso muito cuidado. Uma das coisas que eu digo sempre, em relação aos meus alunos que vão ser futuros professores, é dizer: não façam experiências sem ter um mecanismo de as avaliar. Ou seja, se vão fazer algo novo, tentem arranjar um mecanismo qualquer que lhes permita dizer qual foi o resultado que aquilo teve, para saber se a experiência é boa ou não. Porque se não houver esse mecanismo de, nós costumamos falar de monitorização e de avaliação final, nós ficamos sem saber se a experiência foi boa ou não. Se calhar gostámos todos, batemos palmas, ficámos muito felizes. Mas depois o efeito que aquilo teve na aprendizagem foi diminuído. Mas como o senhor lembrava, por exemplo, esta experiência finlandesa foi muito pensada. Portanto, teoricamente, foi muito pensada, é um bom exemplo. Sim, mas devemos ter aqui algum cuidado, porque não deixa de ser, pelo menos uma sombra, que existe sobre a experiência finlandesa, o facto de, nos últimos anos, eles terem diminuído, terem decrescido os resultados obtidos nos testes internacionais. Há ali qualquer coisa que não está a funcionar. Aliás, se eles estão a mudar é porque seguramente querem alterar algo. Eles já estão a mudar, em alguns casos, já há bastante tempo. E, portanto, digamos que esta é uma consagração. Muitas vezes fazem-se as experiências, fazem-se as mudanças nas próprias escolas, liberta-se as escolas precisamente para poderem fazer essas experiências e depois é que, no fundo, se consagra em termos de lei, não é? Ou em termos de orientação global, aquilo que as experiências que foram dadas como positivas. O senhor diria, e o senhor liderou o Conselho Nacional de Educação durante 4 anos, lidou com toda a gente do sistema de ensino, que em Portugal hoje há o know-how, o conhecimento suficiente para sabermos para onde é que temos de ir. Não precisamos de replicar o que acontece noutros países. Não, é bom, vamos ver uma coisa. Nós temos que olhar para aquilo que os outros fazem. Não vale a pena nós estarmos a tentar fazer uma espécie de sistema nacional específico, diferente dos outros. Não. Devemos aprender com a experiência dos outros. Mas não fazer um copy-paste. Não é possível. É ter essa capacidade de contextualizar a própria experiência. Agora, há algo que eu julgo que é muito importante sobre isto, nomeadamente no caso finlandês, é de que eles introduziram a abordagem por tópicos ou por temas, que é aquilo que é a dita interdisciplinaridade, mas não largaram a estrutura disciplinar. Sim, não deixa de haver as aulas. A organização do ensino em disciplinas, nomeadamente nos anos do chamado secundário. Eles têm um secundário mais alargado que o nosso. E isso é feito precisamente em complemento, ou seja, eles aprendem conceitos, aprendem os princípios fundamentais do conhecimento científico, da matemática, das ciências, etc., e depois mobilizam esses conhecimentos na aplicação em situações concretas, ou na resolução de problemas, ou então no desenvolvimento de temas ou tópicos. Quer dizer, e é isso que se pretende que passe a acontecer mais também em Portugal, não é? E eu aí sou claramente defensor. Eu sou claramente defensor de soluções dessas. Aliás, estou neste momento a preparar precisamente uma experiência numa região de Portugal, que é o Médio Tejo, precisamente para se ver, mas com mecanismos de avaliação. Ou seja, porque nós temos de ter muita consciência, muitas vezes, quer dizer, se estamos num laboratório e partimos um tubo de ensaio, pomos lá outro tubo de ensaio. Se estamos numa escola a fazer experiências e fazemos o equivalente a partir de um tubo de ensaio, não temos mais nenhum tubo de ensaio para substituir. Esta ideia do learning by doing, do aprender fazendo, Joaquim Sousa, vai de encontro ao seu modelo, àquilo em que acredita que é melhor para colocar um aluno a crescer em termos de desenvolvimento, não apenas escolar, mas global? Não, isso sem dúvida. Assim, nós aprendemos muito facilmente se tivermos a capacidade de interagir com aquilo que estamos a fazer e compreender o porquê disso mesmo.
A grande questão que o professor estava a dizer em relação ao tubo de ensaio no laboratório é que depois há a realidade de não ter o tubo de ensaio para substituir. Temos que criar condições. Estava aqui a ver a experiência finlandesa, que é o ter condições, o investir para além do modelo, investir no equipar para. Eu ia vendo muita coisa nas imagens que iam passando e realmente aquilo é uma realidade completamente diferente. E esta é a grande questão. Em relação, por exemplo, ao professor único, os alunos da minha escola, que estão este ano no 5º ano, tiveram 4 professores diferentes nos 4 anos do primeiro ciclo. Ou seja, quando o professor começa a conhecer, muda. Estamos aqui sistematicamente numa instabilidade do sistema. Por mais perfeito que ele seja, do ponto de vista teórico. Nós temos de definir um rumo e realmente concretizá-lo. Não tem dúvida de que um aluno que tenha o mesmo professor nos primeiros anos tem vantagem nisso? É vantajoso para o aluno, porque o professor pode ir limando as dificuldades que ele vai tendo, porque já o conhece, nós tivemos conhecimento de alguma coisa, mais facilmente vamos trabalhar essa mesma coisa. E a capacidade do aluno é exatamente a mesma coisa, onde é que ele tem falhas. O professor consegue resolver essas falhas, que é aquilo que nós fazemos, e daqui a pouco provavelmente talvez essas perguntas, aquilo que fizemos foi uma questão muito personalizada, foi conhecer o aluno em função dele próprio e das falhas que podíamos resolver. Já me vai contar isso. Agora aproveito só, deixa para colocarmos alguns dados precisamente comparativos do que acontece nas escolas portuguesas e noutras escolas, desigradamente ao nível da OCDE, que é um âmbito onde se estuda muito do que acontece ao nível da educação. Vamos começar por olhar o tempo na escola, para perceber se os nossos alunos passam ou não demasiado tempo na escola. O que acontece é que Portugal é dos países europeus onde os alunos aos 6 anos têm mais horas de aula, mas depois a carga horária vai sendo reduzida ao longo dos restantes anos, dos restantes ciclos. Estamos, no fundo, em contraciclo com o resto da Europa, onde os alunos do primeiro ano, do primeiro ciclo, têm menos horas de aula e depois a carga horária, por regra, vai aumentando. Já se abordou aqui a questão do professor poder ser uma constante na vida de um aluno. Este é um segundo dado que temos para refletir. Outro gráfico, a média de alunos por turma, também é algo que é sempre controverso e discutido. O número médio de alunos por turma em Portugal está hoje dentro da média europeia. Segundo a OCDE, Portugal foi o país europeu onde o número de alunos por turma mais cresceu entre 2004 e 2015. Todavia, nesse mesmo período, o desempenho dos alunos melhorou. Os dados nacionais não mostram para já, portanto, tem havido um reflexo do aumento do tamanho das turmas em piorar, como consequência, os resultados escolares. O terceiro gráfico que vamos mostrar tem a ver com os testes PISA. Já foi aqui citado também o programa internacional que avalia estudantes de 15 anos em 72 países e regiões, existe desde 2000. Ora, em 2000 Portugal estava, como se vê, muito abaixo daquilo que está, são as bolinhas a cheio, em 2015. Em 2015 Portugal está ou na perfeita média da OCDE ou até acima da média da OCDE. Maria Manuel Mota, como é que olha para estes números? O que é que a entusiasma mais e o que é que ainda a deixa inquieta? Eu acho que mesmo o que estivemos a ver do caso da Finlândia, o que está aqui a ser discutido, eu acho que é muito interessante. Obviamente nós queremos melhorar a nossa escola, nós sabemos que estamos a fazer, acho que vamos fazendo coisas e, portanto, há uma escola cada vez diferente e, obviamente, fez muito bem em termos de quantidade, tentar chegar a todos, mas, obviamente, todos queremos dar o salto qualitativo e fazer melhor, e eu volto ao mesmo princípio, que é o princípio da desigualdade, é apenas o país ainda ser muito desigual. E também, muitas vezes, quando nos comparamos com estas realidades, nós temos que pensar que tipo de famílias é que nós temos também para todas estas crianças e quão igual ou desiguais são. Porque isso também faz toda a diferença na criança e na experiência e na forma como elas podem viver a escola. O grande elevador social, o último programa que fizemos aqui a falar de desigualdades, dizia precisamente isso, não há outro melhor. Não há outro, e portanto tem mesmo que ser. E portanto, quando nós dizemos que ficamos muito preocupados das crianças passarem muito tempo na escola, não, pelo visto até já vimos que até vai a diminuir ao longo do tempo, e eu acho que é importante as crianças passarem na escola tempo, porque é a forma onde estão todas num ambiente, digamos, mais uniforme, em que estão, no Aparentemente, fundo... nos outros países acontece é que começam com menos tempo e depois vão tendo vai mais aumentando. à medida que Mas depois acaba aumenta. por não ser muito diferente. O que eu acho que para mim, a grande revolução que temos que fazer é na escola, mas também é na nossa sociedade. Ou seja, provavelmente, e esse estudo não foi feito, e aqui foi dito algo mesmo muito importante, é que nós muitas vezes queremos mudar
coisas e há uma grande pressa, muitas vezes, dos governos de mudarem sucessivamente aspectos para positivos, negativos, e já percebemos que uns concordam com umas coisas, outros concordam com outras, e, portanto, há opinião para todos os gostos, mas o importante aqui é fazer de uma forma racional e usar quase um método científico. No fundo, é testar uma hipótese, temos uma hipótese, será como é que a vamos testar e tirar as conclusões desse teste que nós fizemos. E isso muitas vezes é o que não acontece. Mas para mim, onde está o principal problema é na nossa sociedade. É uma sociedade que a verdade é que ainda nós não temos historicamente uma tradição de acreditarmos que no conhecimento, ou seja, de ser uma sociedade baseada no conhecimento. Muitos dos pais, obviamente todos os pais hoje em dia em Portugal, ou a grande maioria, quer que os filhos vão à escola, quer que os filhos sejam bons alunos, etc. Mas ainda subsiste muito este princípio de que até muitos querem que vão à universidade, mas é muito ainda aquela ideia de ter um canudo. É para ter, obviamente, terem mais sucesso na sua profissão, etc. Nunca penso, é muito difícil ainda termos aquele conceito de que estão ali para aprender a estar na vida. Conhecimento é bom, conhecerem o mundo como ele é à sua volta, vai nos tornar pessoas mais capazes de sermos provavelmente felizes e mais capazes de simplesmente participarmos na sociedade. E é esse o papel da escola, mas acima disso é o papel que a escola também devia ter até na educação das famílias. Havia de haver também algo em que muitas vezes quando nos comparamos com as outras realidades, de sabermos que tipo de famílias é que temos nas diferentes regiões do país, nos diferentes lugares e como é que nós podemos também esta desigualdade trazer para Já falou muitas vezes em desigualdade, e cada vez que eu falo em desigualdade tenho vontade de ouvir a história do Joaquim Sousa, mas David Justino, eu queria só que fosse o mais sintético possível, mas que me dissesse destes quadros que nós vimos, o que é que ali gostava que fosse diferente, o que é que gostava de ver diferente? Olha, gostava de ver precisamente o contrário daquilo que acontece no primeiro gráfico, que é as maiores cargas horárias são quando os miúdos têm 6, 7, 8 anos e as mais aliviadas são depois quando são mais velhos. Devia ser precisamente ao contrário. Nós fizemos um estudo no Conselho Nacional de Educação em que demonstrámos precisamente como é que... Porquê é que não é diferente? O senhor conhece os milhares de educação e da decisão? Se calhar vou ser chocante demais, só porque é mais barato. O regime de monodocência é mais barato que o regime organizado em disciplinas, que é muito caro. Quer dizer, ter 12 disciplinas, ou 6, ou 7, ou seja o que for, tem uma relação custo-benefício por aluno, muito bem. E dá uma sensação que, sem querer, admito que não há uma intencionalidade, muitas vezes alivia-se as cargas horárias, digamos, daquilo que são os ciclos mais elevados, e mantém-se os outros. Eu, sinceramente, acho que era possível até fazer aqui alguma transição, porque, na verdade, nós temos um currículo muito denso, em especial, por exemplo, no terceiro ciclo e no secundário, não é? E precisavam, se calhar, de mais horas, não é? E, no primeiro ciclo, podia haver algum alívio, e eu diria, no alívio, não no sentido daquela carga horária, mas permitir que os miúdos, mesmo que estando na escola, fosse possível fazer outras coisas. Fosse possível fazer atividades extracurriculares, como já fazem mais alguns, lúdicas, mais música, mais expressões, mais educação física. Quer dizer, isso é muito importante para o desenvolvimento do miúdo. E, acima de tudo, há uma coisa que tem até a ver com a primeira reportagem, que é o problema do ensino doméstico. Eu devo conhecer que sou pouco conhecedor da realidade do ensino doméstico, mas, à partida, contraria um dos meus pressupostos, é de que a aprendizagem não é só memorização ou compreensão das matérias. Há uma parte da aprendizagem que se faz com socialização. Os pares. E há aqui uma parte que não é satisfeita quando se fala do ensino doméstico. Eu não sei qual é a consequência. Ou até que idade é que é suportável uma criança. Mas era interessante ver, por exemplo, crianças que tiveram ensino doméstico ao fim de não sei quantos anos, saber o que é que aconteceu em comparação com outros que tiveram o ensino numa escola pública ou numa escola privada. E, portanto, não me quero abalançar por aí. Eu compreendo a situação daqueles pais e da opção que fizeram. Agora, não deveria ser possível que tivesse que pagar 1.000 euros, ou se fosse o que fosse, para ter os miúdos numa escola pública. Na creche. Isto é que não é possível. E aqui pomos o problema da equidade. E mesmo agora, voltando para a Finlândia, aquilo que é o princípio fundamental do sistema de ensino finlandês,
é o princípio concretizado da equidade. É o princípio da equidade, é que todos os miúdos têm direito a ter as mesmas oportunidades de aprenderem. Não há uma aprendizagem soft para uns e uma aprendizagem hard para outros, não é? Onde só alguns conseguem chegar. Quer dizer, eles têm as mesmas oportunidades de aprender. Eventualmente poderão não ter a mesma capacidade de transformar essa aprendizagem depois numa consolidação de conhecimento, etc. Mas é uma coisa diferente. Esse é o princípio básico que e esse é bom sustentou... que possamos importar e reforçar. Sim, porque nós temos um país muito desigual, como foi dito, mas não é socialmente desigual. Agora vou dar aqui a oportunidade de perguntar a elementos do público e vou começar pelo Ricardo Zagal, que está aqui à esquerda. Ricardo, boa noite e bem-vindo. Eu sugeria colocar essa questão ao professor David Justino, até porque está de frente e seguramente ele poderá ajudar a elucidá-lo. Boa noite, muito obrigado. A minha questão é, agrupamos as crianças por idades e classes, obrigamos elas a estudar os mesmos tópicos, a dar as mesmas respostas, a fazer os mesmos exames, se este padrão de facto faz sentido? Faz sentido como base de conhecimento, porque não há duas crianças iguais e o processo de desenvolvimento de cada uma delas, porque são estimuladas de forma diferente e vêm de contextos diferentes, nunca será o mesmo. Agora, as oportunidades de aprendizagem, essas devem ser iguais para todos. Eu admito que nós temos que conciliar aquilo que é uma base comum, que todos devem saber, e aquilo que é a especificidade que cada um tem maior propensão ou que gosta mais, aquilo que faz parte da construção da sua identidade. Não é? E é um percurso próprio, individual, são pessoas. Não é? Agora, a ideia do ensino de massas, porque aquilo que me está a colocar em ponto é o modelo da escola de massas, que vem do século XIX, desenvolveu-se, etc. Nós não devemos menosprezar, eu também encontro muita contradição, mas nós não devemos menosprezar esse modelo, porque permitiu escolarizar cerca de 80% da humanidade. E, portanto, não vamos menosprezar. Alguma coisa, se é assim, alguma coisa tem de vantajoso. Vamos tentar pegar nisso que tem de vantajoso e fazer melhor naquilo que não é tão vantajoso. David Justino, muito obrigado. Joana Boza Serrano, e eu lembro que as perguntas que são aqui colocadas são previamente colocadas também no site do Fronteiras 21, aliás, aconselho a visitar o site, tem normalmente muita informação, uma série de artigos interessantes sobre os temas de cada programa e muitas vezes estão lá também vários dos trabalhos sobre temas anteriores que vamos tratando neste Fronteiras 21. Mas eu, Joana Boza Serrano, uma pergunta para Joaquim Sousa. Boa noite e bem-vinda. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se será possível uma escola do futuro tão presa ainda a conteúdos programáticos do passado. Eu refiro-me, por exemplo, à disciplina de História no terceiro ciclo, cujo programa data de 1991. Boa noite, obrigado pela pergunta. A escola do futuro é sempre possível. O conhecer o que vem é desejável. A maneira como nós conseguimos projetar isso que estamos a lecionar em função, por exemplo, no caso da História ou da Geografia, que eram disciplinas ideológicas no Estado Novo, não devemos simplesmente apagá-las, devemos antes dar a oportunidade da História não estar tão presa a correntes ideológicas como infelizmente está, mas antes permitir que seja uma disciplina que nos permita compreender o mundo. Nós não olhamos, como não olhamos para a escola, para as crianças como todas iguais, também não olhamos para todos os países e para todos os povos como todos iguais. Nem para todas as histórias. Nem para todas as histórias, porque a história não é una. O conceito não é esse. Portanto, a importância da escola de continuar a analisar o passado, a importância dos programas de darem a conhecer o que foi, para conseguirmos projetar o que seremos, é importante para a identidade do jovem, para aquilo que é a sua enquanto cidadão, para aquilo que ele é. Nós temos disciplinas, por exemplo, a questão que nós discutimos muito neste momento, a questão da identidade europeia. Historicamente, nós aprendemos na escola que portugueses e espanhóis não se davam. No entanto, fomos capazes de reconstruir a história para conseguir hoje criar a ideia de povo irmão. Nós somos capazes, e isso infelizmente é o que está a acontecer em Espanha, com a questão dos catalães. E alguém dizia, não, a Catalunha é uma nação que faz parte da Espanha. E nós convencemos que nós somos independentes graças a que os catalães também se resolvem. Quantos dos nossos alunos hoje sabem o que está a acontecer na Catalunha? Vamos falar e essa é a grande questão. É que o facto 10, 12 anos. A questão de termos aqui uma disciplina demasiado ideológicas, em que às vezes o professor coloca demasiado da sua opinião no facto histórico, leva a distorcer a própria história. E a questão
é importante que o professor tenha opinião. Agora, acima de tudo, é importante que ele crie opinião crítica. Hoje, em relação àquilo que está a passar em Espanha, pouquíssimos. Até porque nós mudámos, ainda com o programa de História de 91, nós mudámos a maneira como lecionamos os factos. E acabamos por não analisar aquilo que é a mudança tremenda que nós assistimos à Europa nos últimos 20 anos. O conhecimento da atualidade, se calhar, é uma das coisas que mais fazem falta na escola, mas é apenas uma opinião. E aí seria interessantíssimo termos aquelas questões de debate, como o professor dizia, que é lançarmos um tema para cima da mesa e os alunos poderem dar a sua opinião. Nós, este ano, a nível da Escola do Corral, fizemos uma coisa muito simples, fala-se de cultura e com a questão do regresso dos venezuelanos. O que é que foi feito? No segundo ciclo, criámos algo que se chama cultura madeirense. Porquê? Porque temos um conjunto de população que está a regressar, que sabe perfeitamente quem é o Simão Bolívar, mas não faz a mínima ideia de quem é o Dom Afonso Henriques. E isto são realidades que nós temos que criar para os alunos. Não está no currículo. Agora, a escola em si mesmo tem capacidade de criar algo para suprimir as necessidades dos alunos e que eles se possam integrar na sociedade onde estão. E esse é um dos papéis fundamentais da escola. Joaquim Sousa está aqui não apenas porque é um diretor de uma escola, porque há muitos diretores e seguramente gente de imenso mérito em todo o país, mas porque Corral das Freiras tem um trajeto recente que é significativo. Mais do que estar no primeiro ou segundo lugar, é uma escola de uma zona difícil, de uma zona desfavorecida, no coração da Ilha da Madeira, uma zona uma escola onde muitos dos alunos têm os pais a receber subsídios do Estado para poderem sobreviver. Tinha resultados escolares em termos de exames nacionais no comparativo em que ficava, por regra, mal classificado, isto até 2010, corrigir-me-á sensivelmente se eu estiver a dizer alguma imprecisão. Em 2015, em 5 anos, é uma escola que está entre as melhores escolas públicas do país, algo que conseguiu manter em 2016 e isso seguramente não só o orgulha, Joaquim Sousa, como o obriga a dizer-nos, a explicar-nos como é que se consegue isto. Bem, acima de tudo, aquilo que verdadeiramente me orgulho em relação a isso, Carlos Daniel, é ver o trajeto que os meus alunos fazem no pós-exames. O exame em si dá-nos uma ideia do que é que o aluno sabe sobre aquela matéria específica que está a ser avaliada. Mas também nos dá uma ideia de que o aluno conseguiu ou não criar dinâmicas de ele próprio ter capacidade de carregar no botão do elevador. De modo a conseguir quebrar o tal elevador social, que eu acredito plenamente. Vou ser muito franco, acho que a escola é o elemento-chave da sociedade para ser a forma de equilibrar a própria sociedade. E o que é que acontece? E já tem alunos que lhe permitem dizer hoje com certeza que os ajudou a subir. Que a escola foi importante para a sua aprendizagem, porque havia um problema muito grave para nós, que, para além dos exames, mais importante que esse era que os alunos, saídos do terceiro ciclo, na sua maioria, não terminavam o ensino secundário. E isso era dramático. E não terminavam porquê? A questão paradigmática era esta. Não terminavam porque, para além de eles terminavam o terceiro ciclo, mas depois, com as suas fragilidades às diferentes disciplinas, acabavam por não ter capacidade dos pais financeiros para pagar explicações e eles acabavam por desistir da escola. O que nós fizemos foi uma coisa diferente. Foi apostar mais no adquirido de competências. O aluno em si mesmo, portanto, a escola tem a obrigação de trabalhar com o aluno de modo a que ele venha a suprimir as dificuldades que ele tinha. Está ele a não falar pode de que sair. tipo de competências, por exemplo? Matemática, português e inglês. Mas isso sabe tudo a ver com o conhecimento. Tudo a ver com o conhecimento, até porque nós temos uma vantagem tremenda. Nós estamos num lugar com muitas dificuldades económicas, mas em que os alunos são de um respeito e de uma educação tremenda. Eu não tenho alunos de calças a meia perna, de brincos que refletem ninguém, que andem de chapéus dentro do edifício da sala, que andem à pancada dentro da escola. Não tenho nada disso. Portanto, os princípios, as regras são para todos. E eles compreenderam que as regras são aquelas. E, portanto, quando ouvia Labrinho Lúcio dizer que não temos problema de disciplina, às vezes temos um problema de disciplina, está de acordo? Estou. Na sua escola, pelo menos? Estou completamente. Nós definimos qual é o rumo. Porque se os jovens não têm noção do que é que podem e não podem fazer, de onde é que estão os limites, então aí temos a anarquia e ninguém aprende nesse sistema. E o que é que acontece? Nós, a um dado momento, é estudo de caso. Aquele aluno tem estas dificuldades. Então, ele vai ter apoios na escola para suprimir essas dificuldades, porque nós sabemos que os pais não vão poder pagar as explicações. Ou seja, 94% de alunos com a ação social escolar, nível 94%. 94%. Os números são dramáticos. A escola, ela própria, tem que encontrar forma de ajudar aquelas famílias. Porque se for os meus filhos, eu, graças a Deus, posso pagar
as explicações. Mas eu não posso pedir a uma família que tem dificuldade em pôr a comida na mesa, que ainda vá fazer um outro investimento extra na escola, porque aí a escola torna-se um peso. E então já não é agradável para os pais ter os filhos na escola. Nós temos que criar exatamente o contrário. Assim como não podemos pedir a pais, que muitos deles não foram à escola, ou pouco foram à escola, não tiveram uma relação com a escola muito grande. Uma história simples. Eu há dias recebi lá um jovem para trabalhar. O jovem tinha 27 anos. Ao fim de um dia foi-se embora, não quis o trabalho. E porquê é que ele não quis o trabalho? Ele tinha estudado, no currículo vital tinha frequência do primeiro ano. Ele tinha 27 anos. E ele tinha estado na escola, no primeiro ano, a frequentar. Portanto, é nesta realidade que temos de trabalhar. Por exemplo, os meus alunos sabem que o diretor vai buscá-los a casa se eles estiverem a faltar. E a escola é algo importante. Em resumo, o que o Joaquim Sousa está a dizer é que é possível, sem discutirmos mudanças de programas, introdução de grandes... A escola pode mudar a vida de muita gente. A escola pode garantidamente mudar. Como pode trabalhar hoje. Eu hoje sei que os meus alunos, ao saírem do 9º ano, que eles podem escolher um rumo, porque eles criaram neles próprios a sua própria rede. Ou seja, eles encontraram um método de trabalho, eles encontraram neles próprios a capacidade de gerarem a sua força para conseguir avançar. Depois, é assim, garantidamente escola é trabalho. Nós não podemos olhar para a escola apenas de uma forma lúdica. Se calhar até podemos, para aqueles que têm uma capacidade financeira muito grande, a escola pode ser lúdica. Agora, para famílias que têm dificuldades económicas, em que a única esperança, se não for a escola, é emigrar para as farms em Jersey, porque já nem a questão da construção civil resolve o problema, porque essa é uma era que terminou na Madeira. O que é que nós temos que encontrar? Temos que encontrar a forma da escola verdadeiramente ser atuante. Mas posso dizer outra coisa, repare aquilo que eu dizia há pouco. Isto é complicadíssimo quando, para o primeiro ciclo, em 4 anos, os miúdos têm 4 professores. Em que temos uma mudança sistemática de professores, em que este ano há exame, no próximo ano, passado 6 meses de um governo entrar, já não há. Ou seja, em que forma é que nós estamos aqui a ter realmente noção que estamos a tratar com as próximas gerações, que estamos a tratar com o filho de alguém que tem capacidade para resolver os problemas todos aos filhos e com aqueles que não têm. Maria Manuel Mota, o que está a ouvir do Joaquim Sousa concretiza muito o que disse logo na sua primeira intervenção, ou seja, é possível ajudar as pessoas a mudarem de vida, a adquirirem conhecimento, a tornarem-se mais competentes no sentido mais lato possível para, lá está, subirem no elevador. Sim e não. Ou seja, o que eu estou a ouvir é realmente algo que tem que se fazer em determinado tipo de situações em concreto, porque resolve aquele tipo de situação em concreto. Mas nós também temos que pensar no global. E no global, quando eu digo global, não é num pensamento centralizado e que tem que ser igual para todos. Mas nós temos que pensar um pouco no futuro. Ou seja, numa situação como esta, claro que temos que dar as ferramentas imediatas para estas crianças conseguirem sair do fosso. No fundo, estão num fosso e têm que conseguir sair e dar um bocadinho, provavelmente já vão tratar os filhos de outra forma, a próxima geração vai ser diferente. Portanto, aqui nesta situação faz este sentido. Mas nós temos que criar também a capacidade de que o futuro, a escola o futuro que nós queremos é que todas as escolas, no fundo, aprender seja uma aventura. E não é para ser lúdico ou não ser lúdico. Eu não vejo isso como ser lúdico. Eu acho que tem que haver disciplina, tem que haver horários para as disciplinas, tem que haver... E eu não sou uma expert, como eu disse do início, e, portanto, obviamente, outros saberão melhor como fazer. Eu não vejo isto como lúdico, mas é no fundo, o encontrar as ferramentas ao longo da nossa vida, o ter o conhecimento, o saber a matemática, as línguas, no fundo saber como é que o mundo funciona, saber como é que os pensadores ao longo da história pensaram e como é que as pessoas no presente pensam. Tudo isso são ferramentas que temos que ter e no fundo eu acho que isso é realmente tem que aprender, os alunos e as famílias têm que perceber que aprender é uma aventura e faz parte, é a maior aventura da nossa vida. Mas eu acho que também nessa aventura, algo que nós nos estamos a esquecer, que é muito importante, é que o grande herói tem que ser o professor. Mas do professor já vamos falar mais e eu vou querer ouvi-la bastante sobre isso. Para já, tivemos o exemplo do Corral das Freiras, quero que conheça o outro, se ainda não conhece, porque é um exemplo que tem mais de 40 anos, embora se calhar passe despercebido a muitos. Há décadas que uma escola em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, a Escola da Ponte,
tenta avançar com o ensino, com o recurso ao modelo de desenvolvimento individual do aluno, apostando nisto que agora se toma como ideal para desenvolver o conhecimento e o crescimento de cada aluno. É uma escola onde não há filas de carteiras, mas mesas redondas, onde os professores, por regra, estão sentados junto dos alunos e não de pé junto ao quadro, e onde os testes não têm dia nem hora marcada. É uma reportagem da Vânia Pereira Correia que lhe mostra a Escola da Ponte. Responsabilidade. Liberdade. Entreajuda. Poder de argumentação. Nós funcionamos como uma pequena família que se ajuda uns aos outros. Somos menos individuais aqui na escola, trabalhamos mais em conjunto. Não gostava de estar numa sala preso e ter que estudar o que a professora dizia e se nós não percebêssemos alguma coisa, pá, paciência. Por cá, o conceito de paciência tem um significado diferente. Nós apostamos muito no individual, apostamos muito no desenvolvimento de cada um deles, pegar onde eles estão e tentar potenciar as suas capacidades, os seus conhecimentos, e essa é talvez a grande diferença. Esta é a escola que um dia alguém sonhou sem imaginar que pudesse existir. Não há filas de carteiras, há mesas redondas, os professores não estão de pé no quadro, estão sentados com os alunos. E são eles que escolhem o que estudar, fazem pesquisas e autopropõem-se para avaliação. Os espaços são abertos, ou seja, está assim uma corrente cheia de alunos e tem um professor de cada disciplina, porque nós temos a autonomia e temos o direito de trabalharmos a disciplina que queremos, sabendo que durante os 15 dias temos de trabalhar todas as disciplinas. Não há testes com data e hora marcada, há os "eu já sei", que servem para indicar que determinado tema está estudado e que o aluno está pronto para seguir para a avaliação. No dia a seguir, o professor vai ter com ele e pergunta-lhe se ele quer fazer a avaliação. Ele diz que sim, fazem uma avaliação oral ou escrita e depois entregam ao professor. No dia a seguir, o professor entrega corrigido e diz ao aluno se passou ou não. Então vamos por partes. Vamos começar por África. Que produtos é que tu vês aqui no mapa? A avaliação é negociada. Pode ser uma avaliação oral, por exemplo, pode ser a elaboração de um trabalho. Muitas vezes é algo que eles até gostam e, sobretudo nestas idades, eles têm muita curiosidade e gostam muito de trabalhar em PowerPoints, etc. Mas também pode ser uma avaliação escrita, uma ficha em que eles também testam a sua expressão escrita e os seus conhecimentos. O último relatório da Inspeção-Geral da Educação classificou a escola com um muito bom. Os resultados dos últimos exames nacionais provam que o modelo funciona, com a média de português próxima da nacional e a da matemática superior à da média do país. Há quem reconheça qualidades no método e quem olhe de lado para o modelo que quebrou o paradigma do ensino há 40 anos. Como eu costumo dizer, há muitas pessoas que nos amam, mas também há quem não gosta assim tanto. Do lado de fora das portas da ponte existem pais que inscrevem os filhos especificamente nesta escola a pensar num objetivo concreto. Começa a estar um bocadinho ultrapassado o facto das crianças terem que estar sentadas a olhar para um quadro e cada vez vemos mais psicólogos e pedopsiquiatras a falarem sobre a importância das crianças aprenderem a trabalhar em equipa e de não serem sobrecarregadas de trabalhos de casa no final de um dia de escola. O modelo da ponte beneficia de um estatuto de autonomia especial autorizado pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação olha para nós com muito respeito e pelo trabalho que nós fazemos. Acho que conseguem entender e valorizar. A esta escola chegam milhares de visitantes, curiosos com a forma de ensinar. Quem está cá o ano todo tem dois desejos: que a escola os ensine a trilhar um futuro mais perspicaz e que um dia possa abranger o ensino secundário. Eu tenho muitos amigos que, quando eu lhes conto da minha escola, eles adorariam estar aqui. E é engraçado também ver como eu tenho amigos muito inteligentes que gostariam de estar a trabalhar outros tipos de coisas e que acham que a escola os está a puxar um bocadinho para trás porque estão a trabalhar coisas que já sabem. A minha individualidade depois no futuro, a minha capacidade de resolução de problemas, acho que vários aspectos que esta escola contribui depois para o nosso futuro. Quem é mais atento à educação seguramente já tinha ouvido falar da Escola da Ponte. Há um outro caso que gostava que não deixasse de conhecer hoje, este mais recente e porventura então menos fácil de identificar, é o Centro Educativo Alice Nabeiro, que vai conhecer agora, é no Alentejo, perto de Espanha,
e está aberto gratuitamente a todas as crianças da região de Campo Maior, por vontade do empresário Rui Nabeiro. São 200 crianças que frequentam o centro educativo e aprendem desde cedo, desde os 3 anos, a ser empreendedores e criativos. Olá, sou a Marinis. Olá, sou o Pedro. O Centro Educativo Alice Nabeiro nasceu de um sonho do Sr. Rui Nabeiro, dos filhos dos seus colaboradores, serem mais empreendedores e verem o mundo de outra forma. E fazem aqui várias oficinas. I am okay. Thank you and you. Today I'm happy. Today I'm fine. Good afternoon. How are you? 180 crianças dos 3 aos 12 anos enchem as salas do Centro Educativo Alice Nabeiro, onde o trabalho tem outro ritmo. Aqui é a Sala das Ciências, onde se pratica robótica e ciência. Anda comigo. A robótica, como nós trabalhamos aqui, tem 2 vertentes. Tem a vertente que nós trabalhamos para o nosso futuro, tem a vertente educacional, tem a vertente de ajudar a também trabalhar alguma matemática, aqueles graus, porque nós temos de programar as coisas que não aparece feito, temos de montar, temos de trabalhar mecânica e tecnologia, porque são coisas completamente diferentes e que na robótica nós conseguimos abranger tudo. O centro, por exemplo, dá-nos a opção de fazer coisas que nós não fazemos na escola. Aqui as diferenças são encorajadas, trabalha-se o conhecimento em todas as vertentes. Toda a gente tem a mesma inteligência. Há pessoas que estão mais vocacionadas para atingir os seus objetivos. Toda a gente consegue, falta é aquela vontade, que acho que é a chave importante para aqui. Porque nós também não viemos para aqui contra a vontade, nós viemos aqui porque nós queríamos aprender. É uma frase que resume tudo isso: o trabalho é o segredo do sucesso. Olá! Olá! Fiz aqui uma oficina de assistência técnica às nossas máquinas. Mas depois era pequenina, era aquilo que nós queríamos. E digo, o que é que vai sair daqui? Nada melhor do que fazer aquela escola que é sonho, onde ter as crianças. O sonho que dá base ao centro, onde cada criança pode escolher entre os vários clubes e oficinas. Nós trabalhamos muito com planos individuais, portanto temos objetivos que queremos atingir com as crianças, mas cada uma ao seu ritmo e, portanto, dar-lhe este espaço para ela aprender. Portanto, isto para nós é muito importante, porque só por estarem na mesma faixa etária, todos terem que chegar àquele nível, por vezes pode ser frustrante para a criança. Treinar o que vem no livro, mas desenvolver competências nas crianças, de ideias, de projetos que elas pudessem desenvolver. Em cada porta, uma atividade, onde por vezes até os adultos são convidados a criar, mas aqui quem brilha são mesmo os mais pequenos. Vamos fazer uma pequena apresentação do que é a biblioteca e falar sobre a filosofia para crianças. Pensarmos no porquê das coisas. A escola é o ponto nevrálgico de uma geração. Penso que é um exemplo, esta escola. E é um exemplo das nossas crianças. E as nossas crianças estão diferentes, mesmo na escola, nos ciclos a seguir, nota-se a diferença neles. Penso que é uma escola de aprendizagem, uma escola que possa levar ideias e possa desenvolver as crianças. O porquê, o como, o onde, tudo tem resposta, tudo é possível para os mais novos empreendedores do país. Ser empreendedora é ter muitas ideias e mudar o mundo. Tu és empreendedor? Sou. Porquê? Não é porque eu criei um projeto dos símbolos. Que símbolos são esses? É para ajudar as pessoas que têm deficiências. Eu vou fazer um projeto que é agora para o fim do ano com o meu pai, que é fazer um helicóptero reciclado. De olhar curioso, a inocência e o à vontade, sem pressa de crescer. Um belo pescar de olho ao futuro. David Justino, isto não é replicável, não é fácil. Tinha que haver uma série de gente que quisesse investir numa coisa dessas, mas quando falava há pouco de equidade, eu agora não consigo deixar de me lembrar mesmo as oportunidades para muitas crianças, não é? É isto? Também é isto. Eu devo confessar que em relação a esta escola não a conheço, nunca lá fui, deve ser das poucas que eu não conheço, mas a da Ponte eu já a conheço. Aliás, tive o processo da Ponte precisamente nas minhas mãos, quando estava no Ministério,
E entendi que, não concordando com o modelo da Escola da Ponte, que ele deveria de existir. E foi o primeiro contrato de autonomia, já não foi assinado por mim, foi assinado pela professora Maria do Carmo Seabra, que me sucedeu, mas que foi durante o tempo em que eu estive no Ministério que preparámos precisamente esse contrato de autonomia, porque entendo que o sistema de ensino não tem que ser igual, em que tudo é medido e rasurado da mesma maneira. E, portanto, deve haver esta diversificação. Agora, tem é que haver um mecanismo que permita dizer quais destas experiências são aquelas que permitem desenvolver no aluno aquelas 3 finalidades que eu falei. Ou seja, a sua formação pessoal, a sua dimensão de cidadão e a sua dimensão profissional. São essas 3 mais importantes. E há esse mecanismo ou não? Não. Não há. Ou seja, nós andamos a viver de boas intenções, mas quando nós precisamos de construir um modelo de avaliação deste tipo de experiências, não existe, a não ser que se recorra só aos resultados dos exames. E não chega. Eu, por exemplo, agora fala-se muito do problema das competências. E às vezes põe-se o problema que importa são as competências. Eu devo dizer, eu perguntei a 3 dirigentes, pessoas que são responsáveis pela contratação de milhares de pessoas. São 3 administradores de empresas diferentes, grupos diferentes, e perguntei-lhes o seguinte: nos critérios que vocês utilizam para recrutar pessoal, o que é que vos interessa mais? Aquilo que as pessoas são ou aquilo que as pessoas fazem? E a maior parte deles não, interessa-nos mais aquilo que são, porque aquilo que fazem, mesmo que não saibam fazer, facilmente podem aprender a fazer. Agora, aquilo que é a dimensão pessoal, aquilo que é a vontade que as pessoas têm, a ambição que têm, a sua forma de organização das coisas, etc., isso é fundamental para ver numa empresa. Ora bem, eu não sei o que é que o futuro nos vai trazer relativamente quais são as competências daqui a 15 anos ou daqui a 20. Se o mercado de trabalho, aliás, dizem-nos que vão desaparecer não sei quantas profissões, então, agora, eu sei uma coisa básica, é que o Teorema de Pitágoras continua a ser o mesmo. Sei que 1143 é... E os professores têm de ser diferentes? Não, os professores, em primeiro lugar, a formação inicial é importante. Mas há processos dos professores se adaptarem, no fundo, de também permitirem redescobrir o processo de ensino e valorizarem esse processo de ensino, porque os professores estão disponíveis para, no fundo, reformular uma parte, digamos, daquilo que são os seus métodos. Uns mais, outros menos. Mas, quer dizer, não são os professores a maior resistência à mudança nas escolas? Não creio. Não creio. Não creio. Não creio. Ainda que reconheça que há culturas que estão instaladas que são difíceis de remover. Não é? E, portanto, Joaquim Sousa, a sua opinião enquanto docente, obviamente, mesmo falando dos pares, o que não é sempre algo fácil, vê nos professores uma tendência de resistência à mudança ou, pelo contrário, quando, por exemplo, quis introduzir uma série de ideias novas dentro de uma escola, encontrou adesão fácil? Eu penso que os professores são aqueles que conseguem manter o sistema de pé, porque as mudanças têm sido tantas que, efetivamente, apenas a tranquilidade e a capacidade que os professores têm de se adaptar e adaptar essas mudanças à escola é que tem permitido que a coisa tenha funcionado. Porque o problema passa por aí. Porque a escola tem uma ideia, mas depois muda o ministro, e está aqui um ex-ministro, e muda a teoria. Agora assistimos isso, independentemente de se pensar se está melhor antes ou depois. Num período de menos de um ano. De Nuno Crato para Tiago Brandão Rodrigues mudou tudo. E foram mais uma vez os professores quem susteve o sistema. Porque, efetivamente, os problemas das entropias têm vindo essencialmente da tutela. Portanto, agora, os professores garantidamente precisam de atualização de formação, isso é garantido. Precisam de descongelar carreiras, precisam ter uma perspectiva como qualquer pessoa. Porque há quantos anos é que a carreira não existe? Além das outras circunstâncias de mudar de escola, de mudar de terra, exatamente, ou seja, de vida académica. Tem que se criar aqui uma ideia em que valha a pena para aqueles que formam a próxima geração ter os seus filhos e ter a sua vida. Porque isto é muito complicado, porque muda-se tudo, mas há uma coisa que não muda, que é a instabilidade do corpo docente. Sem dúvida. E era importante ficar isso sublinhado também num programa como este. Maria Manuel Mota, que professores é que estamos a formar? É evidente que nas aulas que dá a forma
pessoas com ambições das mais diversas, desde logo muitas seguramente a quererem seguir o caminho da investigação, mas seguramente outros acabam também por seguir a via de ensino, desde logo universitária, ou se quiser, que alunos é que lhes estão a chegar para eventualmente virem a ser professores ou outra coisa qualquer? Melhores, piores, diferentes hoje, com outro grau de exigência? É-me difícil comparar isso porque eu neste momento dou aulas, poucas aulas que dou e as poucas aulas que dou é na Faculdade de Medicina. Quando dei em Nova Iorque também foi numa escola médica, portanto numa faculdade de medicina que nos Estados Unidos é diferente porque já é depois do ciclo, digamos que é como agora também, é depois dos primeiros 3 anos, depois Bolonha, etc. Portanto é um bocadinho parecido, mas são escolas diferentes, etc. Portanto as pessoas têm, digamos que ali estão com um objetivo claro e diferente. Eu já dei realmente numa outra licenciatura, que aí sim havia pessoas que queriam fazer investigação, pessoas que queriam ir dar aulas, pessoas, e portanto aparecem todo tipo de pessoas. O que eu acho é que a formação dos professores é mesmo muito importante, mas é mesmo muito importante também a escolha dos professores para a escola. Porque, como eu há pouco estava a dizer, eu acho que aprender é a coisa mais maravilhosa que nós temos na nossa vida e nós temos que acreditar nisso. Eu acho que nós ainda não acreditamos nisso, ou a grande maioria das pessoas na nossa sociedade não acredita nisso, mas eu acho que isso é o mais importante. E, portanto, o professor, se a coisa mais maravilhosa que nós temos é aprender, obviamente o professor, os professores, aqueles que passam pelas nossas vidas e que nos ensinam método de descobrir coisas, etc., têm que ser pessoas fantásticas. Ou seja, mas é possível mudar a escola a partir da faculdade, desde logo porque cada professor andou antes de dar aulas numa faculdade? Eu costumo propor a ideia, porque muitas vezes quando discutimos muito isto, lá está, à volta de uma mesa de café, de uma mesa de jantar entre amigos, as pessoas dizem assim, está bem, isso é tudo muito bonito, mas como é que tu fazias, ok? E eu, pessoalmente, eu acho que a universidade, e quando eu digo a universidade, talvez no sentido mais lato, o ensino superior, devia assumir a responsabilidade desta grande mudança de paradigma na nossa sociedade. No fundo, de nós pensarmos, tinha que ser algo transversal. O que eu digo é que isto não é um pensamento ideológico e, portanto, tinha que ser transversal a todas as forças políticas, de que realmente o que é que queremos para a nossa sociedade e se queremos realmente uma sociedade que acredita que o conhecimento é aquilo mais importante que tem. E se assim for, simplesmente tem que arranjar quais as ferramentas para o fazer. A meu ver, tem que ser a universidade a ferramenta principal que é usada para isto. Porquê? Porque todas as pessoas da nossa sociedade são, de alguma forma, tocadas pela universidade. Mesmo aqueles indivíduos que não atingem o ensino superior, que não vão para o ensino superior, o que é certo é que passam 12 anos, pelo menos, de escolaridade obrigatória, em que grande parte do dia, do tempo em que estão acordados, estão com pessoas, estão com os tais professores que passaram pela universidade. E, portanto, a formação tinha que ser por aí. Mas a formação é uma formação muito vocacional. E especialmente a todos os níveis, provavelmente desde o primeiro ano até ao 12º, mas então naqueles primeiros anos, que eu diria que até ao 6º ano, eu gosto muito deste conceito, por exemplo, ter um professor durante 6 anos, ou seja, não terem logo disciplinas. Porque, quer dizer, às tantas, o que é ensinado em termos de história, em termos de matemática, etc., pode ser dado quase por professores que são variados, mas há um professor comum, há um elo de ligação. Nós temos que pensar que determinadas universidades, a Universidade de Oxford, de Cambridge, etc., que são muito famosas, um aluno tem sempre um tutor. Portanto, o aluno, quando chega lá, é nomeado alguém, um professor, claro que vai aprender matérias diferentes, com especialistas diferentes, mas há um tutor, digamos, que segue aquele aluno, com o aluno, e não é quando tem problemas só, se tem problemas amorosos ou se tem problemas na universidade, não tem nada a ver, que segue-lhe a sua carreira, que o ajuda a construir o seu eu. E isso é mesmo muito importante. E a vocação de ser um professor, como a vocação de ser provavelmente qualquer profissão. Obviamente todos nós seremos melhores, sem dúvida, acho que toda a gente consegue perceber isso, se nós gostarmos daquilo que fizermos. Mas um professor é um herói de tal forma na nossa vida, é tão importante, que eu acho que tinha que ser algo não só... E essa sua perspectiva é otimista ou pessimista? Ou seja, se quiser neste sentido, o que vê, a realidade que conhece, a realidade académica, a Maria Manuel Mota conhece, é no sentido de que está a dar-se mais atenção a isso? Ou não? Eu acho que eu sou uma otimista por natureza e acho que só depende de nós. Nós só temos que desenhar as ferramentas e testá-las, e lá está, avaliá-las, ver como escolher estes melhores professores, como escolher os professores com a melhor vocação. Eu até falei... Sim, temos um vídeo que é... Um vídeo que eu me lembro, eu vivia em Inglaterra na altura, onde fiz o doutoramento, nos anos 90, e lembro-me... Aliás, eu já nem me lembrava exatamente como é que era, tive que andar à procura no YouTube para saber, e obviamente que vi agora... Não dizemos mais nada, Maria Manuel. Vamos só dizer que vão surgir figuras conhecidíssimas da política, do meio artístico, do meio desportivo,
E logo pronto. vemos. São 41 segundos, vê-se no instante. Jeffrey Bartlett. Betty Springham. Noel O'Neill. George Sayre. Andy Boxer. Dennis Gale. Di Jones. Ethel Allison. Don Potter. Gordon Valens. Cleo Kirkpatrick. David Jackson. Sister Dilys Dodd. Mr. Exada. Bob Cox. Eric Anderson. Miss Webb. E a frase final explica-nos tudo. Ninguém esquece um grande professor, e acho que todos podíamos dizer aqui alguns nomes agora. Era um bom exercício, só que não temos tempo. O tempo em televisão corre depressa, mas temos uma pergunta que tem a ver com isto precisamente. Neuza Pedro, boa noite, bem-vinda. Uma pergunta para David Justino, por favor. Olá, muito boa noite. Peço respostas o mais concisas possível, que o tempo agora está mesmo a correr mais depressa. A realidade na Finlândia mostra-nos a importância que tem a figura do professor naquele sistema. O que é que nós precisamos de mudar em Portugal na formação inicial e contínua de professores? Em primeiro lugar, que a formação contínua esteja de acordo com aquilo que é o desenvolvimento curricular e os instrumentos que o professor vai encontrar na escola. E, atendendo àquilo que foi dito, nem sempre existe essa coincidência. Ou seja, muitas vezes ensinam-se didáticas nos cursos de formação de professores e elas depois não são realizáveis na sala de aula. Não é? Mas fez-me uma outra pergunta relativamente, digamos, que como é que pode melhorar. Eu sou defensor de um sistema que permita que os professores tornam-se professores, ou seja, profissionalizam-se em exercício. É um sistema que já existiu e que eu ainda não percebi porque é que foi, digamos, abandonado. Que é permitir que durante ou no máximo 2 anos, um professor possa, numa escola, fazer a sua formação em exercício. Vem com a sua qualificação, que é dada pela universidade. A universidade qualifica e, portanto, no fundo, dá os créditos para a obtenção de um grau. Depois, a profissionalização deve ser uma coisa diferente. Neste momento, está tudo misturado. E, portanto, esse era um primeiro princípio, um período de indução em que se faz uma avaliação se aquela pessoa que é candidata a professor se reúne as qualidades e as condições para ser um bom professor ou não. E isso deve ser de uma avaliação pelos próprios pares. Pelos próprios pares, na própria escola. E já era possível que ocorresse, mas ainda não acontece. Não, há muita resistência em relação a isto, mas, quer dizer, este princípio é importante. Depois há uma outra coisa que é, há pessoas que pensam que mais tarde ou mais cedo, desde que eu concorra, hei de ser professor. Independentemente de saber qual é a sua capacidade, qual é a sua competência, E eu acho que isso não é um bom princípio. No caso da Finlândia, eu não sei qual é a importância que isto tem, mas é um dado objetivo. Em cada 100 candidatos a professores, apenas são selecionados 10. É um dado que fica relevante, o tempo está mesmo a voar. Peço a pergunta a Sandra Pacheco, uma pergunta para Maria Manuel Mota. Boa noite e bem-vinda também. Muito obrigado. Boa noite. A minha questão é a seguinte: o que deve a escola fazer para assegurar aos nossos jovens as competências-chave para o mercado de trabalho futuro? E quando eu falo nestas competências-chave, estamos a falar de coisas como pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas, capacidade de adaptação, iniciativa, empreendedorismo, etc. Muito obrigado. Eu acho que muitas vezes nós preocupamos-nos, lá está, com o mercado de trabalho, o que é que vai ser. E como o David Justino já mencionou, nós não sabemos o que é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos. Provavelmente não sabemos o que é que vai ser daqui a 5 anos. Está tudo a mudar tão rapidamente que quando eu estava depois fora da universidade, toda a gente achava que os filhos tinham que ser informáticos, toda a gente achava... E, portanto, às tantas agora os informáticos, sim, são importantes, mas há tantas outras capacidades. O que eu acho que a escola tem que dar é as ferramentas para a pessoa simplesmente procurar informação e ser crítica em relação a ela. O pensamento crítico é, sem dúvida, aquele que é o mais importante. Mas isso há, em termos pedagógicos, formas das pessoas aprenderem e ensinarem isso da melhor forma. Portanto, eu não acho que isso nós temos que reinventar a roda. Nós temos que criar escolas e professores nessas escolas que tenham simplesmente essa vontade de transmitir isso. Qualquer conhecimento que seja transmitido, seja ele um facto histórico,
histórico, seja ele a matemática, seja ele uma língua, que as pessoas sejam críticas em relação a elas, que simplesmente tenham a capacidade de pensar sobre isso. Se vão aprender, por exemplo, o inglês, aprendem com o sotaque inglês, aprendem com o sotaque americano, ou o sotaque britânico, o que é que fazem? E serem críticos em relação a isso. Ou seja, no fundo, ganharem mundo e um conhecimento do mundo e do mundo que os rodeia. Eu acho que essas são as principais A palavra ferramentas. mundo vai dar-me jeito, porque já falamos muito da OCDE, no mundo da educação é uma entidade que, no fundo, nos permite perceber, sobretudo, muitas equiparações que sejam possíveis fazer em termos de ensino. A diretora de programas curriculares da OCDE falou com a RTP, com a correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, e eu deixo duas notas essenciais daquilo que vamos ver. Uma tem a ver com o caminho que é apontado a Portugal para terminar com a diferença de investimento entre escolas e de alunos de ambientes favorecidos e desfavorecidos, algo que já se falou aqui muito hoje, e esta ideia que tem muito a ver com o que a Maria Manuel dizia agora, dos alunos terem de se tornar estudiosos de longa duração, perceberem que estudar é algo para toda a vida. Yuri Belfali divide o tempo entre o presente e o futuro. Ajuda ministros da educação, professores e alunos a encontrar caminhos para a escola de amanhã. So we need to think about, for example, the anticipated change that world would live, and including Portugal, because it's a global and connected world. So some of the issues that we need to anticipate are common, like climate change or the demographic change, or the shift of the family situations that students in the future might live in a totally different family environment, or the change of the job. Maybe the skills needed for today's job are no longer relevant in 20, 30, 40 years' time. So given this changing context and given this uncertainty, it is important for students to both develop the basic skills, to prepare for their studies and the jobs, to continuously learn throughout the life, to be a lifelong learners. Que adequações é que o sistema de ensino português deve fazer, de acordo com a OCDE, para que se torne num sistema de ensino mais competitivo e mais virado para o futuro? Portuguese students are showing a quite high level of interest, for example, in scientific areas. But at the same time, there are some challenges which remains in Portugal. For example, Portugal can do better to narrow the gap between students from advantaged background and disadvantaged background, so that education systems can offer the opportunity to all students, regardless of their background, to be excellent. In Portugal, more resources are allocated among schools who are in advantageous conditions. So the challenge is how you can reconsider to put, for example, excellent teachers or more pedagogical resources into the schools who are suffering from the difficulties. For that perspectives, we are looking into some interesting cases like Estonia or Canada or Denmark, which are achieving high performance academically, but also they are making sure that all students have opportunity to achieve high, and education systems are providing specific support so that students, especially from disadvantaged background, are having particular help or particular attention. But also Portugal is an interesting case for other OECD countries because Portugal is a pioneer in terms of bringing the students' perspectives into the design of the curriculum. 60% dos alunos têm acesso a um computador com internet e 55% têm mesmo um iPad com internet. De que modo é que esta tecnologia pode influenciar na forma como os alunos aprendem? Education programs and curriculum needs to take into account the opportunities of the technologies, but technologies shouldn't lead the design of the teaching. But at the same time, we need to be aware of the huge opportunities that technology can offer. Important aspect is the design of the learning. How teachers, schools, and sometimes parents and students themselves integrate the use of technologies in the learning of students. And to do so, it requires lots of important capacity, for example, for teachers to well use the technologies. It's not just enough for teachers
to, rely on technologies for the role that teachers have to play. Um olhar de fora sobre a realidade portuguesa, mas não apenas, com sublinhados a várias das coisas que foram sendo ditas ao longo deste Fronteiras 21. Maria Manuel, prometi-lhe 20 segundos. O que é que gostava de dizer mesmo a terminar? Apenas um comentário que foi ali feito por esta senhora, exatamente sobre o interesse das crianças portuguesas ou dos jovens portugueses na ciência. E isso, para mim, é um exemplo de que mostra que se nós nos empenharmos na transmissão de algo, fazemos a diferença. O programa Ciência Viva provavelmente teve um papel incrível e toda uma nova geração de cientistas em Portugal em criar esta ideia nos nossos jovens de que ser cientista é cool. Hoje em dia ser cientista é cool. Há 20 anos atrás achavam que ser cientista por isso ouvimos com agrado uma cientista como a Maria Manuel Mota esta noite. Boa noite e bem-vinda. Joaquim Sousa, muito obrigado também. David Destino, foi um gosto recebê-lo de novo na RTP, nesta parceria RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos. Temas que desafiam Portugal e o mundo. Fronteiras 21 volta dentro de um mês, ou seja, logo no início de novembro. Voltamos seguramente com mais um tema que lhe há de interessar e que abre a janela para o futuro. Boa noite, até breve.